Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que Deus abençoe teu dia. Quero estar falando hoje sobre o tema Ouvindo Deus. Confesso a vocês que durante muito tempo da minha vida eu vivi numa crise, porque eu via pessoas falando que hoje eu conversei com Deus, hoje eu vi a voz de Deus, hoje Deus falou comigo. E eu confesso que até hoje, mesmo sendo pastor, eu nunca ouvi de forma audível a voz de Deus. Porém, a palavra de Deus no Salmo 19, que é o texto que vamos ler hoje, nos diz assim, preste atenção. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Porém, ó, o versículo 3, que lindo. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Que coisa linda! Sabe o que eu aprendo com isso, gente? Eu aprendo que Deus fala através da natureza. Sim, lembre-se que quando o autor de Salmos não tinha a Bíblia, nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, ela é a palavra de Deus para nós hoje. Mas e as pessoas que não tinham Bíblia antes? E nesse período onde eles não tinham as escrituras completas? E quem vive num lugar onde não tem Bíblia? Os índios ou pessoas ou comunidades isoladas do mundo. Quer dizer então que Deus nunca falará com elas, já que elas não têm a Bíblia? Mas no Salmo 19 nos diz que Deus fala com a humanidade através da natureza. E é isso que é proclamado desde a criação de Gênesis, onde fala que Deus criou o mundo. Sabe, meus irmãos, a Bíblia nos revela a Deus através da natureza. A natureza é a assinatura de Deus. Quando nós olhamos a natureza e pensamos, alguém criou, ali está a assinatura de Deus. Pode observar que vários autores bíblicos se utilizam da natureza. Salmos 42, o autor diz que assim como a corça anseia por águas, ou seja, a corça é um animal, ele estava sentado, ele estava distante de Deus, ele estava sedento de Deus, e de repente ele vê aquele animalzinho bebendo água de uma maneira tão desejosa, e aí ele fala assim, é assim que eu desejo a Deus, assim como a corça anseia por águas. Ou Salmo 23, o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará, é a visão de um pastor cuidando das ovelhas. Ou quando a palavra de Deus diz que Deus, assim como a galinha junta seus pintinhos para proteger, assim que Deus faz conosco, é o homem observando a natureza e vendo Deus falar. Ou quando Jesus diz aos homens, vem que eu vos farei pescadores de homens, pescadores que pescam peixe. É a observação do homem com relação à natureza, Deus falando com eles. Sabe, gente, Deus fala conosco todos os dias, todos os dias. Olha que a palavra de Deus nos diz, olhe para os pássaros, eles não trabalham, mas Deus cuida deles. Olhe para os lírios do campo, eles não fazem nada, mas nem Salomão se vestiu como eles. Às vezes nós queremos tanto ouvir Deus de forma audível e nos esquecemos que Deus se comunica conosco sempre. Mas olha como diz no versículo 3 do Salmo 19, sem palavras, sem fala, sem discurso. Você já viu aquelas pessoas que se comunicam através da linguagem de sinais? Eu, por exemplo, não entendo a linguagem de sinais. Mas se alguém vir conversar comigo através da linguagem de sinais, não significa que ela não está se comunicando comigo, significa que eu não estou entendendo. Então, para que eu a entenda, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aprender a linguagem dela. E é assim Deus conosco. Não significa que Deus não está falando com você. Talvez você não esteja aprendendo a linguagem de Deus. Às vezes você quer que Deus fale com você apenas de uma maneira, de uma forma. Mas Deus tem diversas formas, gente. Deus fala, eu creio que Deus fala através de sonhos. Deus fala através de revelações. Deus fala através da sua palavra dita a nós. Mas acima de tudo, Deus fala através da natureza. Porque eu posso não ter a Bíblia. Eu posso viver num local onde a Bíblia não exista, mas quando eu olho para as estrelas do céu, eu tenho que pensar, alguém criou isso. Quando eu olho para os pássaros, eles trabalham e se alimentam, eu falo, alguém sustenta esses pássaros. A Bíblia diz que nossa vida é como a erva do campo.
que de manhã existe, de tarde não existe. Olha lá, observe a natureza e Deus está falando. Através da natureza, Deus fala que a nossa vida é passageira, como a erva. Através da natureza, a Bíblia diz que Deus nos protege, assim como a galinha protege os pintinhos. Através da natureza, a Bíblia nos diz que Deus nos direciona, assim como o pastor direciona as ovelhas. Assim como a natureza, a Bíblia nos ensina que devemos desejar Deus, assim como a corça deseja por águas. Entende? Então Deus já está falando conosco todos os dias. Talvez eu e você queremos ouvir Deus apenas de uma maneira. E se você observar ao seu redor, Deus está falando de diversas formas. Através de um vento tranquilo, uma brisa, assim como falou com Elias. Ou através de chuva, através de raio, como por exemplo falou com Elias também, quando ele orou e fogo do céu caiu. Deus fala de diversas maneiras. E eu quero deixar esse desafio para você hoje. Pare de querer ouvir Deus da maneira que você quer. Tente entender como Ele está se comunicando. E Deus, desde a antiguidade, fala conosco através da natureza. E a natureza é a assinatura de Deus. Não tem como olharmos a natureza e imaginarmos que Deus criou a tudo. E se Deus sustenta, a Bíblia diz que Deus sustenta a criação. E esse Deus que sustenta toda a criação, esse Deus tem o controle de tudo. Ele tem o controle da tua vida. Ele quer apenas que você confie nele. É o mesmo Deus que mandou o dilúvio lá em Gênesis para que o homem entendesse que estava errado. Mas é o mesmo Deus que tranquilizou a tempestade lá no mar dos discípulos para mostrar que ele guarda e protege. É este Deus que através da natureza fala conosco. É o Deus que fala que a chuva cai sobre os justos e os injustos, a chuva. E é esse Deus que guarda, que ama toda a humanidade e que cuida de você, que está preocupado com você. Portanto, se hoje você fala, pastor, eu queria ouvir Deus, talvez Deus esteja falando com você através do seu bichinho de estimação, seu cachorrinho, que está aí ao seu lado. E você fala assim, ninguém me ama, todos me abandonaram. Mas Deus colocou um animalzinho, talvez, aí do seu lado, que te ama, que cuida. E Deus está falando, assim como esse animalzinho te ama, eu também te amo. É o mesmo exemplo lá da galinha com seus pintinhos. Talvez a gente, quando você esteja vivendo um momento de se isolar, de ir para a natureza e fala, puxa vida, ninguém me quer, eu estou no desespero total. E na natureza, você observa a natureza. Aí você vê como cada animal é cuidado, cada animal é mantido pela forte mão de Deus. E se Deus cuida dos animais, é o que a palavra de Deus nos diz, e Ele diz que nós valemos mais do que os animais. Esse Deus que te ama, que cuida e que está falando com você. Tá? Deus te abençoe. Aprenda a linguagem de Deus. Deus se revela de diversas maneiras. Mas é importante também entender que muitas vezes as vozes que ouvimos talvez não seja de Deus também. E como posso saber isso, pastor? Conheça a Deus. Quando conhecemos a Deus, como diz lá em João capítulo 10, as ovelhas o conhecem pela sua voz. E aí, através do relacionamento íntimo com Deus, você vai distinguir quando a voz é de Deus ou quando a voz não é. Mas só existe uma maneira que eu posso te garantir que não tem como nós nos enganar. É através da natureza, porque os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Por isso, olhe para o seu redor, celebre, agradeça a Deus, que esse Deus que cuida de tudo, que criou tudo, nos ama e te ama demais, tá? Beijão, Deus abençoe, tenha um ótimo dia, até o próximo vídeo, tchau. E lembre-se, não tenha medo, tenha esperança.